o nobre espírito irmão X, pela veneranda psicografia de Chico Xavier, narrando uma crônica muito pitoresca, afirmou que em certo dia, Simão Pedro, o filho de Barjonas, e o apóstolo pescador de Cafarnaum, se valendo de fluidos retirados da floresta da Tijuca e do jardim botânico do Rio, conseguiu se materializar na capital carioca e, caminhando pelas ruas da cidade, se dirigia para a praia de Copacabana. Muitos quarteirões à frente e logo depois, a praia mais badalada do país e uma das maiores, mais famosas do mundo, a praia de Copacabana. Entretanto, Simão Pedro, que trazia de memória o endereço de alguns cristãos situados na terra, vinha numa missão especial: saber, na capital fluminense, como andava a mensagem de Jesus nos corações. O que é que os homens estavam fazendo da mensagem de Jesus, os que sabiam e aqueles que travaram contato. E caminhando com a indumentária típica do seu tempo, uma túnica pardo amarelada, sandálias de couro atadas por grossas correias à panturrilha, o cabelo à moda nazarena, a barba muito espessa, chamou a atenção de transeuntes e do espírito típico do carioca. O primeiro lugar onde ele se dirigiu foi uma casa paroquial situada no fundo de uma igreja católica. Bateu na porta e, segundo a narrativa bem-humorada, mas reflexiva de irmão X, veio um jovem padre que abriu a porta e lhe perguntou: a quem devo anunciar? Simão Pedro, filho de Barjonas. O jovem sacerdote pediu ao homem na calçada que aguardasse, foi ao interior daquela casa paroquial e voltou com 2 outros padres mais maduros. Agora, fitado por 3 padres na porta, ele na calçada, eis que o mais velho pergunta: quem é mesmo que o senhor diz ser? Eu sou Simão Pedro, filho de Barjonas, o apóstolo de Jesus de Cafarnaum. Ah, seu Pedro, e em que podemos ser útil? Meus irmãos, eu gostaria de notícias sobre a mensagem de Jesus na terra. Decorrido 2000 anos, como é que ela está penetrando o coração das criaturas humanas? Que benefícios espalha nestes dias de materialismo? O sacerdote lhe ouviu e retrucou de imediato: seu Pedro, se o senhor se dirigir aqui à delegacia do bairro, que fica ali logo na outra esquina, diga ao delegado para fornecer ao senhor, a meu pedido, o atestado de pobreza. Preenchido o atestado de pobreza, o senhor poderá ser encaminhado semana que vem para o nosso asilo, que é em Santa Teresa. É lá que recolhemos os velhinhos desvalidos. Mas, por favor, não me expulse, seu Pedro, nós não temos tempo para atender o senhor. Vá à delegacia do bairro e peça o atestado de pobreza. O delegado lhe fornece e semana que vem o senhor estará internado no nosso asilo que fica em Santa Teresa. Mas, meus irmãos, não me ponham para fora. Não, o senhor já está do lado de fora. Nós apenas vamos fechar a porta porque temos muito o que fazer. Não temos tempo para lhe ouvir sua história. Eu tenho sede. Ao lado da delegacia tem um bar. Peça lá um copo de água que o senhor será atendido. A porta bateu na cara de Simão Pedro e ele ficou na calçada sozinho. Irmão X anota de que ele percorreu 2 quarteirões quando se viu defronte ao jardim de uma igreja reformada.
de uma dessas inúmeras denominações da atualidade. E um rapaz cuidava do jardim aparando a grama. Ao anunciar quem era, o rapaz foi ao interior da nave da igreja e voltou com um presbítero e o pastor. E o pastor de paletó e gravata, com a Bíblia na mão, adiantou-se e disse: quem é mesmo o senhor? Eu sou Simão Pedro, o apóstolo de Cafarnaum. Eu gostaria de notícias sobre a mensagem de Jesus na terra e nos corações. Seu Pedro, disse o pastor, a nossa congregação está muito longe de construir o hospital de alienados mentais. Mas sábado de manhã, às 9 horas, teremos culto de libertação. Se o senhor vier domingo, pela manhã às 9 horas, vamos orar com unção e em o nome de Jesus iremos retirar do senhor esta possessão diabólica. Domingo, 9 horas. Mas irmão, seu Pedro, eu tenho muito o que fazer. Domingo, culto da libertação. Pode vir. Simão Pedro se viu sozinho outra vez no jardim. Demandou mais 2 ruas. Quando viu o pórtico de uma casa espírita, bateu na porta. E de lá de dentro saíram o presidente e 2 trabalhadores da casa. E o presidente perguntou: seu nome, por favor? Simão Pedro, o apóstolo de Cafarnaum. O presidente olhou para um dos rapazes, aquele olhar 43, assim meio de lado, como dizia o RPM. Disse: o que é que você acha? E o rapazinho disse: obsessão evidente. Um médio vidente aqui faria o devido diagnóstico da entidade obsessora que domina este pobre velho. O que é que você me diz? Eu acho que ele serviria às pesquisas de criptestesia, demonstrando intimidade com Charles Robert Richer, o pai da metapsíquica. O dirigente se dirigiu a ele e disse: seu Pedro, seu Simão Pedro, sexta-feira aqui tem sessão de desobsessão, 19h30. Venha, meu velho, que nós vamos evocar essa entidade que lhe persegue e vamos dar uma dura para que ela abandone o senhor. Sexta-feira, 19h30. Entraram no centro, fecharam a porta e Pedro se viu sozinho novamente na calçada. De maneira dramática, irmão X conclui a sua crônica dizendo que Simão atingiu o calçadão famoso da praia imortalizada por Vinícius de Moraes, por Tom Jobim e por outros grandes compositores da vida carioca boêmia. E ao chegar ao mar, contemplando a vastidão em que este casava-se com o céu muito azul, Simão Pedro, chorando copiosamente, com lágrimas a lhe descerem dos olhos, a se perderem na barba espessa, apenas exclamou a esmo: Senhor, onde estará pulsando na terra o coração de teus aprendizes? Pensando nessa crônica, que cada vez que a recordo ou a leio, me emociona profundamente, anotamos de que a primeira mensagem que veio à terra, conforme a revelação dos bons espíritos que orientaram Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, foi a mensagem da justiça. Moisés, o filho de Termutes, nome que significa aquele que é salvo das águas, Moisés, foi criada pela filha do faraó e ganhou toda a cultura egípcia, inclusive o nome. Mas adulto, ao saber que era judeu de nascimento, hebreu, ele mataria um guarda do faraó que atentava contra a vida de um irmão de raça. E por isso teve que fugir para o deserto. E ocultando-se dos guardas do faraó que o caçavam para a punição devida por aquele assassinato, eis que ele se defronta com uma sarça que arde sem se consumir. E as vozes da vida espiritual o conclamam:
a abandonar o Egito, não sem antes libertar o povo que estava sob o cativeiro desde a Babilônia, agora no Egito, há mais de 3 séculos e meio. Moisés se arvora como o filho, o profeta, o patriarca. Demonstra poderes mediúnicos extraordinários, como enfatiza Emmanuel em A Caminho da Luz, obra de 1938. E se valendo desse suporte que o mundo espiritual lhe dava pelas vias da mediunidade, arranca o povo do faraó, e mais de 1 milhão de pessoas, segundo alguns historiadores, 500 mil segundo outros, 800, não importa, uma massa de povo com mulheres, crianças, velhos, homens válidos, demandaram as areias escaldantes do deserto em direção à terra prometida, a terra de Canaã, onde manava leite e mel. Ali ele vai viver uma experiência de 40 anos. Em linha reta ele alcançaria a terra dos cananeus em 15 dias. Mas ele preferiu ficar fazendo zigue-zagues pelos desertos, pelas pradarias, pelas montanhas, aguardando que aquela raça que ele tirou do Egito e que há 350 anos estava já aclimatada à cultura egípcia, desencarnasse de fome e de sede. O que Moisés promoveu foi um holocausto natural, uma depuração da raça pela morte, esperando que os pais fossem gerando filhos e ele fosse educando sem as noções da poligamia, sem as noções do politeísmo egípcio. Ele ia insuflando na nova raça que ia reencarnando a ideia do Deus único. O poder total é Yahvé, e não os deuses dos vários templos egípcios, como Anubis, Osíris, Ísis, Atom, Maat, Taã e outros. Dando círculo, passando necessidades, o povo morrendo de fome e procriando novos filhos que iam se imbuindo de um Deus único, quebrando o laço cultural com os pais. Eis que Moisés agora enfrenta a necessidade de subir o Monte Sinai. Deus o convoca a ir à montanha flamejante e receber as tábuas da lei. Deixa o povo na planície e sobe a montanha. Passa vários dias, a montanha sempre cercada de fogo na sua cúpula, e o povo já com a certeza de que Moisés havia morrido naquela escalada improvável para um ancião. Eis que um dos seus seguidores reúne todo o ouro que há na tribo, os braceletes, os brincos das mulheres, derrete e faz um bezerro de ouro para adorar o deus Baal-Moloque, oriundo da velha Pérsia. O povo agora canta, o povo dança, faz festejo em direção àquele Deus, suplicando a Baal-Moloque que lhe dê comida e água, porque Deus dos hebreus, Yahvé, os havia esquecido e matado Moisés na montanha inclemente. Moisés trava contato com as forças do alto, obtém na pedra as cópias da lei e volta, e ao chegar à planície encontra o povo entregue ao culto do politeísmo, a um bezerro de ouro. Moisés atira as pedras contra o chão, quebrando as tábuas da lei, admoesta a conduta do povo de maneira severa e retorna à montanha para pegar uma xerox. Deus lhe fornece uma segunda via, e Moisés, ao voltar novamente ao seio do povo que o aguardava, manda decapitar no fio da espada 3.000 israelitas. Moisés não tem pena das viúvas que choram os maridos, nem da loucura e da dor indescritível que toma conta daquelas crianças mergulhadas na orfandade pelo assassinato cruel de seu pai, por ordem do Senhor da Justiça. Deus é implacável. Quem lê Deuteronômio
observa isso claramente, como Deus não tem misericórdia, Ele é justiça pura. Ele manda punir, é Deus dos exércitos, é Deus da punição, porque era o Deus de Moisés. É assim que ele interpretava Deus, draconiano, arbitrário, sem compaixão. 1250 anos depois de Moisés morrer na frente do Monte Nebo, contemplando a terra sagrada onde nunca pisou os pés, naquele corpo físico, eis que numa noite singela em Belém de Judá, a tradição coloca de que um homem velho com uma moça nova, montada no jumento, ela em adiantado estado gestacional, tinham ido à cidade, na jurisdição de Judá, Belém, para o recenseamento imposto pelos dignitários da época. E não tendo mais pouso na cidade, porque a cidade estava apinhada de forasteiros com o mesmo objetivo, eis que nas cercanias da cidade, o casal encontra apenas um estábulo, algumas tradições. Outros colocam uma lapinha, atualmente muita gente imagina uma gruta, um lugar ermo, onde tinham animais recolhidos, porque era noite. E ali, sob avançado estado de gravidez, a mulher pare uma criança. Seu leito é um coxo de animais revestido de palha seca, com alguns trapos de pano, para lhe amaciar o contato entre a pele, muito frágil, e o capim com seus espinhos naturais. A criança dorme, a mãe repousa, o varão vigia. É quando a tradição, ainda um tanto quanto mitológica, metafórica, parabólica, dá a entender de que uma estrela de alto brilho, incidindo sobre aquela gruta, aquela lapinha, aquele estábulo, faz apontar a 3 reis do Oriente, Belchior, Gaspar e Baltazar, a visão de que ali existia um rei diferente. O que me faz recordar uma história que eu ouvi há muitos anos e que Malbataan havia proferido, escrito num dos seus livros, O Quarto Rei Mago, quando na cidade de Sardes, um jovem sonhador diz ao pai que vai atrás de um rei diferente. Aquele jovem sonha em encontrar o rei dos seus sonhos, e acompanhado de Orós, aquele jovem abandona as terras de Sardes e demanda buscar Belém de Judá. Por mais que ele buscasse, ele nunca se encontrou com Jesus. Mas durante toda a sua peregrinação em busca daquele rei dos seus sonhos, ele sempre fez caridade, sempre socorreu os infelizes, os tristes, os desalentados. Ao final da vida, quando ele já estava numa caverna para morrer, Orós, ele então, já morrendo, vê uma estranha luz penetrar a caverna que está escura, e aquele homem cercado de luz exclama a ele: tu me procuraste desde Belém e nunca encontraste comigo. Agora que o teu corpo está morrendo, vem ao meu reino. Agora tu me achaste e atravessaste a porta estreita para o reino da plenitude. E arrebata-o do corpo, levando para a espiritualidade. O quarto rei mago é uma história de uma beleza indescritível e peregrina. Voltando, pois, a Belém, nasce o menino. Com 2 anos tem que fugir para o Egito, para salvaguardar-se da mortandade de Herodes. Depois ele retorna para Nazaré, onde o pai é carpinteiro, a mãe é dona de casa. E só se sabe dele até os 12 anos, quando falava nas adjacências do templo, ou nas escadarias do templo, para determinados doutores da lei, arrancando dos textos de Isaías muito mais do que o texto de Isaías era capaz de dar. Os pais o arrebatam dos doutores e voltam para Nazaré,
onde dos 12 aos 30 anos não se tem qualquer notícia de como foi sua vida, onde esteve, com quem esteve, o que fez. Tudo que se tem escrito é mera especulação, fake news em muitas situações. Aos 30, ele agora deixa a mãe aos cuidados dos irmãos. O pai já está desencarnado. E ele então vai para a sua missão, buscar no lago de Genezaré a vila simples dos pescadores, em Cafarnaum. Encontrar Simão Pedro, Tiago e André, seus irmãos. Depois vai a uma coletoria de impostos e arrebata o Levi, mais tarde Mateus. E vai pegando Bartolomeu, Filipe e outros para constituir um colegiado de 12, onde vai passar as suas primeiras lições e preparar aquele colegiado para a ingente tarefa que lhes estava reservada. Sua vida pública durou 3 anos. Em 3 anos, alterou a história. A história teve que se dividir, porque Jesus não cabe na história. A história é antes dele e depois dele. Na história cabe Adolfo Hitler, cabe Napoleão Bonaparte, cabe César. Não cabe Jesus. Jesus é um divisor de água, antes e depois. O tempo finda-se em ordem decrescente quando ele nasce e começa em ordem crescente à medida que ele vai crescendo. Estamos, pois, hipoteticamente, a 2018 anos de seu nascimento. E hoje, ao almoçar com amigos em um shopping desta cidade, pude olhar como há em Salvador, nos 52 shoppings que Salvador tem. 8 de grande porte, monstros. Cerca de 20 de médio porte e o restante de pequeno porte. São 52 shoppings. Em nenhum consigo ver a presença de Jesus. Árvores gigantescas, brinquedo para os meninos, a piscina das bolinhas, a cadeira reservada ao homem de vermelho, que eu apelidei o abominável homem das neves, garoto propaganda do refrigerante afrodescendente, obeso, hipertenso, está ali sempre bebendo refrigerante e conclamando a todos: compre, compre, como que hipnotizando: olhem para as minhas mãos, comprem, comprem, comprem. Só tem coisas perecíveis para oferecer, e é um mito. E o mito, por incrível que pareça, numa civilização que se diz cristã, não importa a matriz que seja do cristianismo, ele conseguiu, o mito, tirar o aniversariante de sua própria festa. O aniversariante não tem mais direito de participar, não é nem lembrado na sua festa. Porque está todo mundo aguardando a boneca que quebra, o carrinho que perde a roda, a bola que fura. Porque em janeiro está tudo estragado. Ele não tem nenhuma dádiva material para dar. Ele tem tudo que o mundo não tem para dar. Ele tem paz, que só ele tem para dar. Ele tem vida e vida em abundância, João 10:10. Ele tem plenitude, ele tem esperança. Ele tem certeza da continuidade da vida após a decomposição cadavérica, que o outro não tem. O outro é apenas do berço ao túmulo. Ele vem antes do berço e vai depois do túmulo. Quanto mais eu olho as festas natalinas em sua homenagem, mais o vejo esquecido, desaparecido, ignorado. Nunca está presente. Porque nós o arrancamos de sua própria festa. Que festa é essa? É uma festa de aniversário. O aniversariante nunca está presente. Então é uma hipocrisia social. Precisamos rever nosso comportamento enquanto cristão. Ou ele é dono da festa, ou não é. Não tem meu termo, ou quente ou frio. Morno no evangelho não serve. Morno conspira contra ele. Ou eu estou quente, queimando, ou estou gelado que nem um bloco de gelo na Antártida em pleno inverno. Ou um extremo ou outro. Agora, morno, eu não estou com ninguém. Se eu não estou com ninguém, eu não estou com ele. É um brado para essas reflexões terminais do nosso encontro. Ele traz a esperança. Por onde ele passava, ele tinha a força da espada nua ou da labareda de fogo. Aqui reabilitava olhos apagados. Ali levantava um decrépito das muletas, das bengalas, dos catres de dor.
Mais adiante limpava a lepra, a sífilis, a hemofilia, o câncer. Ali multiplicava pão e peixe para os famintos. Acolá arrancava mortos, ou supostos mortos catalépticos das sepulturas, a menina morta. Lázaro em Betânia, lugar que ele tanto amava, se hospedando sempre na casa das irmãs Marta e Maria. Ele era assim, e ele traz o amor que abranda a justiça de Moisés. O episódio talvez mais significativo é quando a mulher adúltera, tida como adúltera, trazida à praça pública, o encontra. E não podendo aqueles homens venais, indignos, corruptos, apedrejá-la na frente dele, porque a sua moral os constrangeu, ele que era puro, diante daqueles pedaços de carvão. Os homens então interrogam: Senhor, a lei antiga determina que a mulher surpreendida em adultério deve ser apedrejada, lapidada. E tu, que dizes? Quem dentre vós estiver sem erro, sem pecado, limpo, puro, pode atirar a primeira pedra. Ninguém atirou, todo mundo corrupto, todo mundo podre, farinha do mesmo saco. Todos deixaram as pedras no chão e saíram com o rabo entre as pernas. Ele fica só com a mulher está vencida. Ele então, para reabilitá-la, dar-lhe uma dose de ânimo: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Ninguém te acusa, eu também não o faço. Vai, e não tornes a te equivocar, para que não te suceda algo pior. Numa linguagem psicológica: vá, minha filha. Eu concordo com esses homens de que você foi surpreendida em erro, mas eu não tenho autoridade de lhe matar, porque eu sei porque é que você fez, eles não. Vá e conserte sua existência, dê um novo rumo, porque da próxima vez eu posso não estar por perto e esse povo te mata na pedrada. Te salvei hoje, não garanto a próxima vez, então vai e conserte sua vida. E ela vai para a cidade de Tiro, na Fenícia, segundo Amélia Rodrigues. E ali ela funda uma casa que é um morredouro. Ela recolhe os infelizes, os desvalidos, os embriagados, os doentes. 10 anos depois daquele episódio, um homem chagado, tomado pela sífilis, pelas chagas e pela lepra, é entregue ali na porta a morrer. Ela o recolhe e o coloca numa cama para os últimos dias de vida. E no diálogo, após limpá-lo e dar-lhe um pouco de água e vinho, ele exclama: por que a senhora cuida de mim? E ela disse: porque eu conheci Jesus. E Jesus mudou minha vida. E ele, no leito de morte, diz: eu também o conheci, mas não o segui. Eu tive uma mulher que eu empurrei para a prostituição. E ela foi surpreendida em Jerusalém por homens que a trouxeram uma praça pública e só não a mataram pela intervenção do rabi. Ela percebe que está diante do marido, 10 anos depois, mas ela se cala. Eu perdi minha mulher e perdi também a lição do Cristo. Hoje sou todo ruína. Ela disse: mas eu te amo em nome dele e cuidarei de você. Cuida alguns dias e ele morre nos braços dela. Segundo Amélia Rodrigues, assim o narrou. O amor dele cobre a multidão de pecados, cobre todas as dores, tem uma mensagem de vida. Mas em momento significativo anotado por João, capítulo 14, versículos 15 a 16, 28 a 29, ele vai dizer: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador prometido, o Espírito de verdade que o mundo ainda não pode ver, nem muito menos compreender. E quando o Espírito de verdade vier em meu nome, vai recordar tudo o que eu disse, dizer coisas novas e vos acrescentar coisas que por enquanto não podeis suportar. Ele parte no madeiro da cruz,
junto ao lado de Dimas e de Gestos, a quem Dimas, ele prometeu o reino dos céus depois da apuração dos seus delitos. Na madrugada de 31 de março de 1848, no condado de Hydesville, em Rochester, estado de Nova York, uma família tem o barracão movimentado por pancadas que não têm explicação lógica. O pastor metodista John Fox, pai de 3 meninas, Catarina, Margarida e Leah Fox, com a esposa, já não dorme há várias semanas, mas aquela noite o barulho estava insuportável. O barracão tremia, como se lá fora tivesse um monstro tentando entrar. O pastor sai com a lamparina e examina cuidadosamente todo o entorno da casa. Nada. Entra em casa e examina todos os cômodos. Nada. Mas quem é que está quase derrubando o barracão? É quando uma das meninas, tomando a lamparina do pai, se dirige a uma parede de madeira e exclama com voz infantil: pé rachado, pé rachado. Vamos fazer uma brincadeira. Para cada pergunta que eu lhe fizer, você me responde com uma pancada, sim. 2 pancadas, não. Você é homem, você é mulher. Se for homem, 1. Se for mulher, 2. E uma pancada soa e para. Então você é homem. Você já morreu ou você está vivo? 1, 2. 1, já morreu. E durante a noite inteira, a menina, para espanto dos pais e das irmãs, dialoga com uma parede que fala, por pancadas. Nasce a tipologia, o alfabeto pelas pancadas, demorado, mas que fornece informações. E o Espírito diz, pelas pancadas: eu sou homem, fui assassinado há 10 anos, meu nome é Charlie Rosman. Meu corpo está sepultado a 1,5 metro, 1,70 m. Eu quero apenas a dignidade de uma sepultura no cemitério. Os ossos são descobertos no dia seguinte e nos dias seguintes. Restos de cabelo, mandíbula, uma parte da mão. O resto, a areia e o calcário, o sal comeu. E ele é transportado para um cemitério. A notícia corre que nem um rastilho de pólvora acesa por todos os Estados Unidos. Surgem grupos em toda parte. As meninas crescem e viajam aos Estados Unidos fazendo apresentações em teatros, em cinemas, onde elas mostram que possuem alguma coisa que alimenta o fenômeno. A informação atravessa os jornais, e os jornais viajam pelo Atlântico à Inglaterra. Surgem grupos que estudam em Liverpool, em Londres, em Manchester, em Bristol. Depois esses grupos atravessam a informação o Canal da Mancha e chegam à França. Paris era a cidade mais cosmopolita de então. Começa o período das mesas girantes, 1850, na França, especialmente na capital, a Cidade Luz. Um homem havia sido formado em pedagogia no castelo de Verdun, na Suíça, como eles gostam de chamar, Yverdon. Havia sido estudioso do magnetismo, pesquisara Armand Marc de Pseguirre, pesquisara Anthony Franz Mesmer, o chamado pai do fluidismo. Conhecia profundamente a utilização do magnetismo e é chamado, no dia 8 de maio de 1855, numa terça-feira, para assistir o primeiro fenômeno na casa de Madame Plemezon, uma sonâmbula. E vê o fenômeno das mesas que bailam sem contato humano. Ele toma para si a tarefa de investigar como é que aquele móvel de madeira pesado se desloca no ar, contrariando a lei da gravitação universal descoberta 1,5 século antes na Inglaterra por Sir Isaac Newton, o pai da física clássica. Mais tarde ele vai percorrer outros grupos, entre 55 e 56, para receber cadernos de anotações, 58 cadernos, onde estão a semelhança de atas, perguntas e respostas que os espíritos deram aos diversos grupos de Paris.
O professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio faz uma anotação e começa a dar-se conta de que está surgindo um livro para num sábado 18 de abril de 1857, na Galeria Royale, no centro de Paris, perto da estação de metrô do Sena, não existente à época, hoje existente, aparecer o Livro dos Espíritos na sua primeira edição com 501 perguntas. Nasce a era da caridade. Moisés, a justiça, abrandada pelo amor do Cristo, que vem agora interpretar a caridade que se manifesta na questão 886 do Livro dos Espíritos, em que caridade é perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias e benevolência para com todos. Surge a caridade ao lado da reencarnação, que é a pedagogia do resgate. A pedagogia da reencarnação oferece tantas oportunidades quantas sejam possíveis para o calceta reabilitar-se no processo da evolução dos seus equívocos. O professor Rivaio, entre 1857 a 1869, 31 de março, dedica-se integralmente e inteiramente à tarefa de preparar o Espiritismo, alinhavar os seus postulados, escrever obras, discutir, conversar com as entidades, sistematizar a doutrina, o que chamamos no Brasil de codificação, palavra inapropriada, porque codificação pressupõe que ele fez um código, ele não fez, ele sistematizou a doutrina. No dia 31 de março, quando um carteiro o chama para lhe entregar um pacote que ele vai receber na porta de casa entre 11 e 11h45 da manhã, tomba fulminado por um aneurisma cerebral aos 64 anos de idade. Era março, ele faria 65 em outubro, morreu em março. O gigante volta ao mundo espiritual, é recebido pelo Espírito de Verdade e por uma pleiade de entidades nobres que o alçam às regiões felizes. A doutrina está na terra. Surge o movimento espírita, os primeiros grupos familiares do espiritismo na França e no Brasil. No dia 16 de setembro de 1865, com Allan Kardec ainda reencarnado na França, já tendo publicado naquele período a Gênese, ou melhor dizendo, o céu e o inferno. A Gênese foi o último, 1865, corrijo. Eis que em Salvador, Luiz Olímpio Teles de Menezes inaugura em sua casa, às 22 horas, o grupo familiar do Espiritismo, considerado até agora, historicamente, o primeiro grupo espírita do Brasil, em Salvador, na sua residência, onde ele confeccionou mais tarde o Estatuto de Punho Próprio. Esse estatuto original, escrito pela mão do próprio Luiz Olímpio Teles de Menezes, se encontra no Museu da Mansão do Caminho, sob os cuidados de Divaldo Pereira Franco. Para um futuro museu do Espiritismo na Bahia, onde estes documentos estarão presentes para quem quiser o examinar e ver a caligrafia da época e o arrojo, ver o pioneirismo desses homens do quilate de Pititinga, de Manuel Filomeno Batista de Miranda, Luiz Olímpio, Mafra e muitos outros. Em Sacramento, Eurípedes Bassarnufo. Em São Paulo, Anália Franco. No Rio de Janeiro, vultos do quilate de Bittencourt Sampaio, de Bezerra de Menezes, cearense, que também aqui merece destaque a figura do coronel Manuel Viana de Carvalho, Vianinha, como era chamado pelos amigos. E em todas as partes do Brasil reencarnam vultos extraordinários do movimento espírita para alavancar o movimento em cada região quando ele tinha que nascer. A caridade se espalha. A doutrina espírita no Brasil torna-se caritativa. Os centros possuem sopão para os pobres, enxoval para gestantes. Os médios dedicam-se ao receituário da homeopatia, graças à presença de Bento Muri. A assistência espiritual do pai da homeopatia, Samuel Hahnemann,
que era alemão, orientando vultos que migram para o Brasil e são excelentes homeopatas. O atendimento aos infelizes através da desobsessão, como Eurípides fez em Sacramento, acolhendo na própria escola obsidiados e colocando os alunos para tomar conta dos psicopatas, enquanto ele tratava dos casos mais graves. Portanto, o trabalho pioneiro que hoje deságua um imenso movimento com mais de 4 milhões de adeptos, 25 milhões de simpatizantes, segundo os últimos dados do IBGE, 2010 o censo. Somos a terceira maior religião do Brasil em número de adeptos. 30 mil centros espíritas pelo país. Precisamos desenvolver o intercâmbio, a ternura, a comunicação, a capacidade de interagir uns com os outros, buscando soluções para os desafios destes dias, numa sociedade que enlouqueceu. Está na rua dominada pela loucura, pela ansiedade, pela síndrome do pensamento acelerado, pela depressão, pelas fobias, por transtornos do humor, da afetividade, pelas psicopatologias, as mais variadas, de uma sociedade que está inadaptada ao excesso de informações, ao excesso de tecnologia, e esqueceu a amizade. Nestes dias que antecedem o Natal, daqui a 23 dias o viveremos, é o momento de trazer Jesus de volta ao coração sofrido e aflito da criatura humana. Desencaixá-lo da madeira onde ele se encontra. Descrucificá-lo e trazê-lo para junto de nós, pedindo que ele nos conte outra vez as parábolas 36, que ele contou nas diversas regiões onde esteve. Que ele volte a nos falar de esperança, porque a perdemos. Que ele traga paz para uma sociedade que mata o ano passado 64 mil brasileiros com arma de fogo e se diz em paz. Paz. Vamos visitar as viúvas que planteiam os maridos. Vamos visitar os meninos que choram o pai que morreu na bala perdida. As crianças do Rio de Janeiro atingidas em playground, dentro de casa, assassinadas pela chamada bala perdida. Vamos acalentar o policial tetraplégico depois da bala alojar-se na medula ao defender a sociedade. O bombeiro que perdeu a vida na queimada ou no incêndio, na tragédia. As tragédias estão por toda parte. Vamos acalentar a Dona Conceição, aqui no Maranhão, assassinada a pauladas no último dia 17, aos 106 anos de idade. Vamos dizer qualquer palavra de esperança a Fabiana Fernandes, agora no mundo espiritual, depois que pedradas quebraram-lhe todos os ossos do rosto, ao fazer trilhas na prainha no Rio de Janeiro e não voltar para casa para dar um beijo e uma boa noite a seu filho de 9 anos. Vamos acalentar seu Geraldo, que aos 62 anos passou 104 dias dormindo numa delegacia de São Paulo, ao lado do filho Adriano, de 42, que tem idade mental de 6, acusado de maneira injusta de ter molestado sexualmente uma criança, uma adolescente, e que a família da própria vítima desmentiu mais tarde, que não era verdade. E aquele menino de 6 anos de idade mental, com 42 físico, saiu da cadeia chorando como uma criança para atirar-se nos braços do pai, porque passou 104 dias preso por um delito que não cometeu. As injustiças que estão em toda parte, os injustiçados, os aflitos, os que clamam nos tribunais, para que pelo menos os tribunais lhe devolvam alguma pecúnia em forma de reparação de seus delitos. Mas e os delitos divinos? E o roubo da esperança? Como disse Chico Xavier, um dos maiores pecados do mundo, na minha opinião, disse Chico, é quando se rouba a esperança do outro. Quando se rouba a alegria, porque pode ser tudo que a pessoa tenha para se segurar. E não temos o direito de tirar da pessoa
a última tábua de salvação, o último pedaço de isopor que ela tem no mar revolto, para ela não sucumbir. Eis porque aqui finalizamos a nossa jornada pedindo a Jesus que abençoe a veneranda casa que nos acolhe, que leva o nome do grande educador e do maior evangelizador de todos os tempos, Emmanuel, que nas suas obras traduziu a mensagem de Jesus e o explicou, traduzindo para nós outros ainda de raciocínio tardo, de compreensão mouca, como ele é simples, como o lírio do campo, como ele é suave como o algodão nativo. E quando o colegiado em torno dele, não sabendo para onde ir, antevendo a partida, Senhor, ensina-nos a orar, como se a pedir a ele, ao divino amigo, que não deixasse os filhos da terra sem uma ponte para o céu. E Jesus, fitando as estrelas que naquele horário, o crepúsculo da tarde, tremeluziam no infinito, ensinou-nos o Pai Nosso, que na emoção que nos arrebata, traduzo na poesia suave de Monsenhor Silvério Horta: Pai Nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasseus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados dolorosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que estão distantes do bem. Com a proteção de Jesus, liberta nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da vossa luz, que é a nossa, que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Muita paz, que o Senhor nos abençoe.